Vini Júnior, jogador de futebol ultra famoso, apareceu recentemente depois da Copa com a Virgínia, sua atual, em que ele aparece estreando supostamente um novo rosto, em que a gente percebe algumas diferenças muito gritantes entre o antes e o depois, e eu venho trazer elas aqui pra gente comentar um pouquinho. O que mais chamou a atenção das pessoas foi muito essa parte inferior, né? A gente vê uma projeção muito importante do Mendo, com uma correção muito grande da micrognadia. Ele tinha um queixinho muito pequeno, muito para trás. Toda a mandíbula dele, todo o arco mandibular dele era para trás e era diminuído. A gente teve uma projeção anterior, inferior e lateral de todo esse terço inferior dele. Eu sempre falo aqui no Instagram, né? Quando a gente faz preenchimento de terço inferior, a gente traz força pro rosto. A feição dele ganhou um aspecto mais desenvolvido. Mais másculo, inclusive. Mas vamos falar também sobre um pouquinho do que não é tão óbvio, né? Porque a mandíbula todo mundo tá vendo. Mas ele não fez só uma harmonização da mandíbula. O próprio dermatologista que cuida dele é o mesmo que cuida da beleza da Virgínia, e ele mesmo admitiu que durante o tratamento do Vini não foi utilizado só ácido hialurônico. Ele usou bioestimulador de colágeno, ultrassom microfocado, vários tipos de lasers, talvez alguns outros tratamentos que ele não especificou tanto assim. O que era esperado, né? Já que Vini Júnior é multimilionário, ele não vai fazer só um tratamento, ele vai fazer tudo, todo o leque de opções que a gente tem disponível hoje para ficar mais bonito, né? Por que não? A gente não pode ter tanta certeza sobre o que a gente está falando, porque são distâncias focais diferentes, mas eu vou fazer uma aproximação aqui do que eu imagino que ele tenha feito. Para além do preenchimento de mandíbula, que já é uma coisa um pouco mais óbvia, talvez ele tenha feito alguns refinamentos, como o bigode chinês, talvez uma gotinha na olheira também, talvez uma gotinha no zigoma para poder subir e sustentar um pouco o rosto, mas muito pouco. Tudo foi feito com muito bom gosto, com uma quantidade muito pequena e muito harmônica para o rosto dele. Eu acho que a quantidade que foi utilizada foi muito bem calculada para o que cabia. Uma proporção que é muito importante pra gente respeitar é o tamanho do olho da pessoa. Não dá pra você fazer grandes mudanças em uma pessoa que tem um olho pequeno. Senão o produto acaba sumindo com a feição da pessoa e a pessoa ganha um aspecto de bolacha. Outro segredo importantíssimo pra gente ter uma harmonização de sucesso é justamente a associação entre os tratamentos, que foi o que o dermatologista dele fez. Não se apoiou unicamente em ácido hialurônico para poder fazer o tratamento do Vini Júnior. Ele usou todos os recursos que ele tinha disponíveis. O bioestimulador de colágeno vai fazer essa capa por cima do ácido hialurônico, não vai deixar o ácido hialurônico ficar marcado, e ele vai trazer também sustentação pro tecido, o tecido vai ficar firme. Ele entrou com um ultrassom microfocado para ir grampeando o rosto no lugar e dar um efeito lifting também, e vai ter um efeito sinérgico com o bioestimulador de colágeno, porque quando você aplica o ultrassom microfocado junto com o bioestimulador de colágeno, tem uma produção de colágeno várias vezes maior do que se fizer só um ou só o outro. Eles têm esse efeito sinérgico, isso é comprovado por artigo científico, a gente já sabe há alguns anos. Agora, por último, mas não menos importante, toxina botulínica. Toxina botulínica no homem é uma coisa muito polêmica, porque você pode alterar muito a fisionomia masculina, justamente no caso do Vini Júnior, porque ele tem toda a musculatura orbicular muito forte. Você consegue ver que o corpo do corrugador dele é bem gordinho, a distância da cauda da sobrancelha para o olho é bem encurtadinha. Então, quando foi feita a toxina botulínica dele, dá para perceber que o olhar dele abriu, relaxou e expandiu.